Boa tarde, é uma alegria estar na sua companhia. Estamos começando para todo o Brasil o programa A Vida em Foco, transmitido via satélite, também canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Se você ainda não acessou nosso YouTube, vai lá, coloca o sininho para você ter os lembretes de quando começa a nossa programação e para você também poder compartilhar por lá. Bom, o nosso programa de hoje a gente inicia falando sobre meio ambiente e você vai poder conhecer a SPVS, que é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, e entender um pouco mais de qual é o papel desta sociedade aqui no Paraná. Também vamos falar sobre a prática de exercícios físicos. Apesar de muitos benefícios, algumas pessoas permanecem ainda no sedentarismo. Espero que a partir de hoje você mude esta realidade. Até porque o nosso terceiro tópico é falar sobre os pets e até obesidade dentro do reino animal, que também nós temos que cuidar, viu? Olha só, não é só a gente não, viu? Todo mundo tem que se cuidar. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Vamos entender o papel dessa sociedade. Deixa eu sentar aqui para conversar com o diretor executivo, que é Clóvis Borges. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Clóvis? Como vai, Carol? Graças a Deus, tudo bem. Bom, também conhecido como SPVS, né, para a gente facilitar pro nosso pessoal em casa. Conta para nós, Clóvis, qual que é o papel, né, para que esse pessoal consiga entender o papel da SPVS, proteção de vida selvagem, educação ambiental. Dá uma introdução para a gente. Bom, a SPVS é uma instituição que foi fundada aqui em Curitiba já há 40 anos. Tá. E a missão dessa instituição é a conservação da natureza. Então, ao longo desse tempo, nós temos trabalhado aí de uma forma incessante, principalmente motivando a sociedade a compreender melhor a importância dessa atividade de proteger suficientes áreas naturais no nosso entorno como um fator de qualidade de vida e de segurança, inclusive para os negócios. Existe um ponto de vista que sempre tentou se vender para a sociedade sobre o valor intrínseco da conservação, a conservação por ela mesma. Sim. O que é muito importante e é um fator de educação que tem que ser colocado em prática, mas a gente percebeu com o passar do tempo que o que realmente pega nas pessoas, o que faz as pessoas terem uma atenção é o dia a dia, é o que isso influencia na minha parte vida. Mais prática, né? Mais prática, e o que isso tem a ver com os negócios. Ah, entendi. Até que ponto eu posso estar tendo prejuízos com a degradação da natureza. É bem interessante que isso desperta uma atenção da maioria das pessoas, enquanto que um discurso um pouco mais romantizado, um pouco mais de busca de um compromisso ético com a sociedade, ele ainda não funciona da forma mais adequada. Entendi. Por isso que vocês têm a parte da educação ambiental junto, ela faria um pouco desse papel. Exatamente. A educação ambiental, no sentido mais amplo, ela busca esse despertar um pouco mais profundo da importância do patrimônio natural como algo que não faz sentido ser destruído, né? Justamente como uma questão ética. Sim. De que a gente tem que conviver com as diferentes formas de vida, mas também no sentido de você começar a ter números sobre o prejuízo econômico e social, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, de dois fatores que atuam em conjunto hoje. As mudanças climáticas, que são um problema global, e a perda da biodiversidade, que é a destruição de áreas naturais a ponto delas não conseguirem mais se restabelecer. Entendi. E você, bom, apesar de estar aqui em Curitiba, qual que é a região que vocês olham? Nós somos temos uma atuação principalmente no estado, mas também trabalhamos em outras regiões, São Paulo, Santa Catarina, mas principalmente no Paraná, onde
Por exemplo, nós mantemos 3 reservas naturais na região costeira, na região de Guaraqueçaba e Antonina. Nós tivemos uma oportunidade de fazer uma parceria com corporações privadas que nos possibilitou adquirir áreas e manter essas áreas restaurando o que estava degradado num processo de longo prazo. A restauração não acontece de um dia para o outro, são dezenas de anos para uma área degradada voltar a ter uma constituição parecida com a natural, mas também buscando a geração de emprego e renda, a geração de ICMS ecológico, que é um instrumento que nós temos aqui no Paraná, em que 5% de toda a arrecadação do ICMS é distribuída para os municípios de acordo com a existência de áreas naturais protegidas. Então, essas nossas reservas constituem-se numa forma de geração de renda para esses 2 municípios, de Guaraqueçaba e Antonina, perto de 10 milhões por ano. Olha só, onde entram os números econômicos, como você citou, né? Exatamente, a remuneração vinda da boa conservação. E mais do que isso, toda a água do município de Antonina a cidade de Antonina é abastecida com água que vem de uma das reservas. Ou seja, 100% do abastecimento de água de um município perto de 20 mil habitantes vem de dentro de uma área. E a gente está acostumado a chamar essas áreas de conservação. E uma forma diferente e mais efetiva de definir essas áreas é uma área de produção de natureza. Então, uma área bem conservada é como se fosse um grande motor cheio de peças, super complexo, que produz uma série de insumos, uma série de elementos que nós precisamos para vestir, para nos alimentar, para construir as nossas residências. Tudo vem da natureza, e a natureza bem conservada é uma supridora de serviços que a gente usa para desenvolver, para ter atividades, para ter qualidade de vida. É interessante você usar esse termo produção, porque de fato não é só uma preservação, né? Porque se preserva, né? Eu estava vendo aqui uns números, 1.500 hectares de áreas degradadas que foram restauradas. Aí tem a preservação, e vocês também produzem mudas, né? 900 mil mudas que foram produzidas, e sem contar o 1,5 milhão de toneladas de carbono que foram estocados em ambientes florestais. E vocês têm uma parceria com a ONU também, né? O que isso significa em termos práticos? Na verdade, a ONU lançou nessa década de 2020 a 2030 a década da restauração. É uma simbologia que convida todas as instituições no mundo inteiro a participar de uma agenda que considere a conservação e a restauração da natureza parte das nossas atividades prioritárias. Ao longo dos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a natureza foi entendida como algo a ser subjugado. Nós temos que retirar as áreas naturais para poder produzir. E em muitos lugares a gente passou muito dos limites. A Mata Atlântica, que é onde nós moramos, o Paraná inteiro está inserido no bioma Mata Atlântica, ele está profundamente exaurido, tem não mais do que 7% de remanescentes em estado de conservação mais qualificado, e está fazendo falta, porque isso já está gerando uma série de malefícios para toda a sociedade. A gente teve uma seca aqui no Paraná nos últimos anos, aqui em Curitiba uma situação muito crítica, mas isso está acontecendo no Pantanal há pouco tempo atrás, uma seca terrível com incêndios. O avanço da destruição da Amazônia, no Cerrado, são indicadores de que, se nós não revertermos o processo de degradação e não aprendermos a produzir mantendo suficientes áreas naturais, a tendência não é desenvolvimento como a gente imagina. A tendência é a gente colecionar prejuízos econômicos e situações cada vez mais difíceis, justamente para aquela parte da sociedade menos beneficiada. Sim, a gente precisa olhar, igual você falou, interrelacionado, né? Além disso, tem mais de 200 espécies de aves registradas em suas dependências. Isso é uma espécie de catalogação? Um inventário. É um inventário mesmo. Áreas bem conservadas têm alta biodiversidade. Isso é um fruto indicador. dessa... É um indicador de resultado de que essas áreas estão sendo bem protegidas, bem e tem essa
diversidade, inclusive para virar negócio. Porque o turismo de natureza é uma das indústrias que mais cresce no mundo. E você manter áreas naturais bem conservadas, principalmente áreas de maior porte, como nós temos aqui na região costeira, na Serra do Mar, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica, isso é um insumo para desenvolvimento de atividades de turismo que geram emprego e renda, principalmente para as comunidades locais. Sim. E mostram que essas áreas podem ser desenvolvidas mesmo sem os processos convencionais de degradação. Muito bom. E, bom, vou deixar o seu contato aparecendo, o contato da própria SPVS para você que quer saber mais sobre essa sociedade, saber mais sobre o meio ambiente. Agradeço, viu, Clóvis, por ter vindo aqui hoje. Um prazer. Muito obrigada, sempre viu? estar com vocês aqui. Sempre muito obrigado. Bem-vindo também. Olha só, a gente está no mês de julho, iniciozinho, e esse mês nós temos uma data muito especial, porque nós comemoramos o dia de Nossa Senhora do Carmo, que é madrinha da obra Evangelizar. E por isso nós temos alguns momentos especiais de oração do Santo Terço, que você pode acompanhar aqui na nossa programação. Terço Mariano, às 6 da manhã e às 6 da tarde, você acompanha aqui pela TV Evangelizar. Já pensou? Você poder continuar com essa devoção ao longo do mês de julho. Então aproveite para você contar para as pessoas que gostam de rezar o Santo Terço para acompanhar aqui com a gente nesses dois horários. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e na volta nós falamos sobre a prática de exercícios físicos e como sair do sedentarismo. Eu volto já. É tempo de se aconchegar, se aquecer e desfrutar de toda a tranquilidade da estação mais fria do ano. Eu quero aproveitar para falar algo muito importante que vai acontecer já no dia 7 de julho. Nós teremos aqui o dia do Pix, para que a gente possa engajar mais o pessoal que é parte da família Evangelizar, você que é associado, você que não é também, que vai se tornar associado com a gente. Nós vamos fazer esse multirão, esse dia especial, pedindo a sua doação para que a gente possa ir mais longe com a nossa missão evangelizadora. Você vai fazer tudo de uma forma muito segura, vai ser pelo CNPJ da obra Evangelizar e nós teremos esse dia dedicado, vai ser no dia 7 de julho, só para você ir se preparando e sabendo que isso vai acontecer aqui, tá? Nós teremos também algo muito especial para você na nossa programação, que é o Padre Missão, que será lançado no próximo dia 9 de julho, às 10 horas da noite, que foi referente a uma peregrinação para Israel que o Padre Reginaldo fez e gravou um material super especial que será exibido no dia 9 de julho. Você vai acompanhar aqui na TV Evangelizar com exclusividade. Além disso, falando em missão, nós compartilhamos com você agora um pouco desta missão de levar alimentos que foram arrecadados no Compromisso de Amor com a sua ajuda, que dessa vez, estão sendo distribuídas para 17 estados do Brasil e agora nós vamos para Itapicuru, que recebeu 5,5 toneladas de alimentos e depois também foi entregue em Bacabal. Acompanhe comigo essas duas entregas. As 88 toneladas de alimentos arrecadadas durante o especial Compromisso de Amor, comandado pelo Padre Reginaldo Manzotti, foram entregues em 17 instituições espalhadas por 12 estados brasileiros e distribuídas para quem mais precisa. Itapicuru é uma das cidades mais antigas da Bahia. Fica a quase 250 quilômetros de Salvador. A doação de 5 toneladas e 500 quilos de alimentos foi feita à paróquia São Pedro e São Paulo, no distrito de Lagoa Redonda, e já foram distribuídas às famílias. Essa bênção que vem para a nossa paróquia, estas cestas básicas. Então a gente agradece a todos que vieram estas feiras para a nossa comunidade. Ajudou muito a nossa comunidade, né? A caridade sempre é bem-vinda à nossa comunidade, que é simples, que é humilde. Outra cidade que também recebeu a doação de 5 toneladas e 500 quilos foi Bacabal, no interior do Maranhão, distante cerca de 240 quilômetros da capital, São Luís. A entrega foi feita para a Catedral Santa Terezinha. E já que hoje nós iniciamos conversando sobre meio ambiente, aqui em Curitiba tem uma escola municipal de sustentabilidade que completa 1 ano já nessa educação ambiental. Acompanhe comigo.
Com ações intersensoriais voltadas à formação socioambiental dos estudantes, crianças e visitantes, a Escola Municipal de Sustentabilidade de Curitiba comemora o seu primeiro ano. A ideia da Escola Municipal de Sustentabilidade é ampliar os conhecimentos além dos muros da escola e também formar multiplicadores de boas ações ambientais envolvendo toda a população. Educar uma criança é uma corresponsabilidade de todos nós. E essa escola de sustentabilidade tem essa perspectiva da educação não formal. Então é um outro espaço para além do muro da escola, que traz essa organização aqui com imersões, com trilhas. A escola fica em meio ao verde dos 37 mil metros quadrados do Bosque Zaninelli, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Por meio de propostas lúdicas, promove a reflexão e a sensibilização para o cuidado do planeta para esta e para futuras gerações. Essa ideia é para ensinar aos curitibinhas o respeito ao meio ambiente, à flora, à fauna, ao ar puro, ao sol de cada manhã, a um mundo sem poluição e sem dívida ambiental. O mundo que pertence a eles. Nós temos uma parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação. Então, tanto as escolas como a comunidade em geral recebe cursos, visita exposições, temos palestras, oficinas, todas as atividades relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Durante o evento em comemoração ao primeiro aniversário da escola, a família Folhas realizou uma apresentação de teatro para as crianças e convidados presentes. Cuidar dos patinhos, não é mesmo, seu Folha? É verdade. É isso. Sucesso nos anos 90, a família Folhas voltou e voltou com tudo. Agora ela está também no virtual. Além do teatro, teve o lançamento oficial do metaverso da família Folhas, para que todos possam conhecer os ensinamentos educacionais passados pela família Folhas. O metaverso é muito interessante, é uma apropriação pedagógica, é um recurso de tecnologia. O principal diferencial é o aprendizado sobre sustentabilidade, que a gente torna muito simples. A linguagem é muito parecida para uma criança e é coisas que elas não precisam se preocupar. É velocidade para elas absorverem a informação. Os jogos trazem todos os aprendizados sobre sustentabilidade que a família Folhas ensina. Essa informação é passada através da realidade virtual. O Felipe, de 9 anos, adorou o game. Segundo ele, é muito real. E o que eu mais gostei é que a física do jogo é muito parecida com a vida real. Foi muito legal. Nos 5 cenários é possível aprender a separar corretamente o lixo. No futuro, também será possível interagir com os personagens da família Folhas. Alice aprendeu muita coisa com o game. Eu aprendi que a gente pode reciclar, o lixo, reduzir, reciclar, um monte de coisa. Agora, que tal, além de cuidar do meio ambiente, você cuidar do seu corpo e da sua saúde? Exercício físico, você sabe que isso é importante. Eu sei que tem as suas dificuldades, mas olha, quero que você preste atenção nessa matéria que vem para ver se você se anima em cuidar do teu próprio corpo, que é muito importante. Não é só para você não, é para tudo que você faz, tá? Acompanhe comigo. A Enerdina, de 68 anos, começou a praticar exercícios físicos no começo do ano. Problemas de saúde, como pressão alta e diabetes, foram os responsáveis para o início da prática de atividades físicas. Com 6 meses de academia, ela já vê resultados. Os últimos exames mostraram uma nova mulher, com a pressão arterial e o diabetes controlados. Melhora 100%, né? Você tem outro físico, né? Você tem mais vontade de fazer as coisas em casa também, né? O humor também muda? Muda tudo. A Adenilde tinha muitas dores nos braços, ombros e nas pernas. Movimentos iguais a esses para ela era impossível, mas com a academia as mudanças começaram a aparecer. Foi assim, viver sem dores foi a melhor coisa, sem reclamação todo dia, então foi ótimo para mim. Segundo a OMS, atividade física é definida como sendo qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que tenha gasto de energia. A recomendação geral
é que seja praticado de 3 a 5 vezes durante pelo menos 2 horas e meia por semana, com intensidade moderada. A melhora na qualidade de vida é um dos benefícios da prática de exercícios. Melhora na qualidade de vida. Diretamente a gente poderia classificar aí a questão do sistema circulatório, pressão arterial, níveis de gordura no sangue. Sabemos que a prática de exercícios físicos é essencial para uma boa condição física e também uma vida mais saudável. Mas pesquisas realizadas recentemente mostram que mais da metade dos brasileiros não praticam nenhuma atividade física. O levantamento, realizado com mais de 2.000 pessoas com mais de 16 anos, revelou que 52% dos brasileiros raramente praticam atividades físicas. Já entre os que fazem algum exercício, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos 3 vezes na semana e 8% se exercitam pelo menos 2 dias semanais, números que chamam a atenção para o sedentarismo da população brasileira. Por exemplo, a pessoa que não faz atividade física, ela vai gerar um custo muito maior para o Estado, porque ela vai dar problema na sua idade mais avançada, seja problemas de diabetes, problemas de colesterol, problemas de osteoporose. O Guilherme Bushi pratica exercício desde os 16 anos. Para ele, a educação física desde a pré-escola é essencial. Enfatizo com meus filhos, sempre foi, hoje com as minhas netas, a praticar um esporte coletivo, acho que é fundamental, mas praticar a educação física, você pode fazer até em casa, você pode fazer aonde for, mas você se educar fisicamente e com isso ter um futuro saudável, um corpo saudável, uma mente saudável, né? Ao revelar os dados da última pesquisa sobre o sedentarismo do brasileiro, o engenheiro civil aposentado se assusta. Mais de 50% de uma população de um país que nem nosso, que tem um inverno curto e que não assusta a pessoa a sair de casa e ir para uma natureza e praticar. Quando a gente cuida da nossa saúde, toda a criatividade vem junto. Olha que legal que aconteceu lá no Ceará, em Fortaleza. Alguns alunos do Colégio de Bombeiros bateram um recorde, porque olha só, eles foram produzir foguetes usando a criatividade. Eles usaram foguetes feitos de garrafa PET e de canos de PVC. Acompanhe comigo. Tentar superar os nossos limites é uma tarefa feita todos os dias, não é verdade? E é se tratando de chegar cada vez mais longe que hoje nós vamos conhecer os alunos do Colégio dos Bombeiros, que na jornada cearense de foguetes bateram um recorde. 3, 2, 1. A 4ª jornada cearense de foguetes ocorreu na base aérea de Fortaleza e teve como marco o resultado que rendeu o recorde cearense de lançamento de foguetes no nível 3, que alcançou 274 metros na horizontal. É um trabalho que as pessoas têm a oportunidade, os alunos do ensino fundamental e médio, de trabalhar física aplicada, né? Aplicada à construção de foguetes que podem ser lançados a distâncias que vão a algumas centenas de metros, traz para os estudantes um senso de praticidade, de construção, de aplicação concreta daquilo que se estuda no âmbito teórico. Para eles, esse foguete deve ser lançado, ele é feito de garrafa PET mesmo, e a propulsão é feita exclusivamente a partir de ar e água, né? Então a base, a gente faz também a base é feita de cano de PVC e ela tem uma entradazinha de um pito de encher pneu, né? Então você conecta o pito lá na base e conecta uma bomba de encher pneu, tem que ser uma bomba manual, não pode ser uma bomba elétrica nem nada assim, e tem que bombear o ar lá dentro. O foguete vai com água dentro e essa conexão entre a água que está dentro do foguete e o ar que a gente injeta na base é o que vai criar a pressurização para que quando a pressão que a gente quer seja alcançada, a gente libere o foguete. E os alunos responsáveis pela construção do foguete foram o trio Davi, Jackson e Eduardo. A gente está construindo esse modelo de foguete desde o ano passado, acho que é final do ano passado, por aí, outubro, novembro. Nós três também tivemos várias ideias, tipo
a ponta do foguete ser de um material diferente, tudo para não quebrar, ser mais resistente, nanômetro. E a junção de todas essas ideias resultou no que a gente conseguiu, né? O recorde brasileiro. E Davi, quando vocês lançaram o foguete e perceberam que vocês tinham batido esse recorde, 274 metros, como foi a reação de vocês na hora? Foi muita felicidade, né? Foi emocionante, porque a gente meio que do nosso lançamento ano passado, que deu 213, a gente estava esperando, só que a gente achou que é muita pressão, alguma coisa não vai dar certo. Mas na hora do vamos ver, deu 274, recorde brasileiro, a gente ficou muito feliz, né? Felicidade essa que vai aumentar com os futuros recordes batidos. Parabéns, meninos! E vamos botar o foguete para cima e agradecer por mais essa conquista. Hora do nosso intervalo, já a gente volta falando sobre a saúde dos pets e como evitar obesidade nos bichinhos. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco nesse dia 4 de julho e hoje, inclusive, a igreja celebra Santa Isabel, por isso nós teremos uma transmissão de missa especial às 19 horas, direto do bairro do Portão, em honra à Rainha de Portugal, a Santa da Caridade, que é Santa Isabel. Você acompanha conosco aqui pela TV Evangelizar. Mas agora a gente vai falar sobre a saúde dos pets. E sabia que não é só você que tem que cuidar da tua saúde, da ingestão de alimentos, os animais também. Claro que você que daí vai cuidar, né? Porque alguém precisa fazer por eles, né, minha querida? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Das boas-vindas aqui a Fernanda Cristina Mendes Barucci, que é médica veterinária. Isso. Me conta uma coisa, doutora Fernanda. Tem obesidade mesmo entre os animais de estimação? O gato, o cachorro, os principais, né? Tem sim, Carol. E você sabe que o índice de obesidade é grande. Olha só. Sobrepeso e obesidade, chegando em alguns lugares a 60%. Nossa! Então, os tutores, 80% dos tutores, foi feita uma pesquisa realizada em São Paulo, não sabem identificar ou acham que os pets não estão acima do peso. Então, a gente tem dois problemas aí. Um é a própria obesidade ou sobrepeso. Sim. E outra é que mesmo que o cachorro ou o gatinho estejam em sobrepeso, o tutor acha que tá tudo bem. Mas porque ele não consegue ver, porque ele tá acostumado ou porque realmente não é muito visível? Eu acho que é porque eles não estão acostumados, não sabem identificar, ou porque muitos deles acham fofinho. Acha que é o jeito do bichinho e tal. Isso mesmo. Entendi. Então, é bem interessante a gente saber identificar. Tá. Então, posso ensinar o pessoal Por de casa favor, a identificar? por favor. Então, a gente tem um score corporal, então tem tabelinhas que o pessoal encontra na internet, tá? Mas, independente de ter essa tabelinha ou não, eu costumo usar a mão como exemplo. Olha. Então, assim, ó, quando a gente fecha a mão e a gente passa a mão aqui, ó, Aham. é bem redondinho, Certo. né? Então, quando o cachorro tá muito gordinho, o gato tá muito gordinho, a gente passa a mão na costela e não sente nada. Como Não se a gente sente a costela. Não sente a costela, de jeito nenhum. Então, isso daqui é uma condição de obesidade normalmente, Olha só. tá? Quando a gente fecha a mão e passa a mão aqui, ó, que a gente sente muitos ossinhos, é como se esse animal tivesse magro. E quando a gente abre a mão... excessivamente magro, excessivamente desnutrido. magro. Tá. Quando a gente abre a nossa mão e passa nesses mesmos ossinhos aqui, é como se a gente sentisse um pouco a costela. Tá. Mas não de forma tão proeminente. Tá. Então esse seria o score de peso ideal. Pra gente sentir ali nas costelinhas deles. Entendi, tá? entendi. E o ideal é a gente olhar o animalzinho de cima e ele ter uma cinturinha. Qualquer raça, isso? Qualquer raça. Tá. Qualquer. Até os mais cheinhos. Por exemplo, o Bulldog, que é mais cheinho, né? Até os mais cheinhos. Eles têm uma cinturinha. Tanto quando a gente vê de cima, quanto quando a gente olha eles de ladinho, assim, tem que dar aquela subidinha, né, na barriga. Não pode, assim, ter aquela forma de cubo
né? Nem rolicinho. Cilindro, então, nada disso. Nada disso, tá? Então tem que sempre ter uma silhueta ali, uma curvinha. Doutora Fernanda, e os gatos talvez sejam mais difíceis, aqueles mais peludos de identificar? Também tem esse mesmo formato de cintura ou é diferente? Eles têm um formato, uma silhueta, mas realmente, tanto cães quanto gatos mais peludos, né, de pelo longo, é mais difícil identificar. Aí a gente tem que ir pra palpação. Então o truque da costelinha funciona bem. Passar a mão mesmo. Isso, passar a mão, que nem a gente ensinou. Se tiver muito lisinho é porque tá acima do peso. E aí a gente vê também acúmulo de massa magra ou acúmulo de gordura. Tá. Então um profissional da saúde, um veterinário, um zootecnista pode ajudar bastante a identificar. Porque como as raças, os portes, eles variam muito, o tutor tem mesmo uma dificuldade de identificar. Mas é super importante. Sim. E vou te falar por quê, Carol. Porque quanto mais assim magrinhos, mais em dia eles estão com peso, mais em dia eles ficam com a saúde. Não tem sobrepeso, não tem sobrecarga articular, não tem sobrecarga da coluna, não predispõe a outras enfermidades, diabetes, problema cardíaco, problema respiratório. Tem cachorro Nossa, que então previne um monte de doença mesmo. Um monte. Tem cachorrinho que tem o focinho curto e aí tem dificuldade de respirar. Se tiver gordinho, piora. Piora. Ah, entendi. Pior. Bom, e daí isso é, digamos, a consequência da obesidade. A obesidade em si, ela traz outros problemas? Ela traz. Bom, a obesidade ela pode ser de causa nutricional. Tá comendo demais mesmo? Tá comendo demais. Ela pode ser de causa genética, ou seja, tem predisposição a engordar, né? E ela pode ser, além da causa pode ser nutricional, ansiedade, por exemplo? Pode. Emocional? Redução de atividade física. Então, às vezes, o cachorro come na quantidade certa, mas fica muito parado. Então, para você ter uma ideia, um cachorro ele caminha de 40 a 80 quilômetros por dia. Nossa! Naturalmente. E aí, é muito parado os cachorrinhos de casa mesmo. Isso mesmo. E aí, às vezes, o tutor fala, não, mas eu caminho com ele 1 hora por dia. E aí, só que às vezes esse 1 hora é pouco para ele. Se ele só faz aquela atividade. Então, muito tutor tem procurado creche, daycare. Para isso. Contrata aquelas pessoas que fazem passeio para isso, para aumentar a atividade. Interessante. Vai ver que é por isso que a minha, quando às vezes ela não passeia, ela fica sem comer mais. Vai ver que ela é esperta. Então, Carol, isso mesmo. Isso acontece? Acontece. Tipo, Nossa, uma você seleção? tocou num assunto maravilhoso. Tem um monte de tutor que fica desesperado. Ai, meu cachorro não tá comendo hoje. Doutor, meu cachorro pulou a refeição. Gente, é comum. No calor, mais comum ainda. Né? Porque no frio, a gente tem uma exigência energética maior. E no calor, às vezes, aquele dia preguiçoso, você não come a mesma coisa. Ou quando você não faz atividade física, teu organismo não gastou aquela energia. Ela tá acumulada lá. Então, ele pula a refeição mesmo. Porque não é igual ser humano. Ser humano, não importa. Não faz exercício, mas continua comendo, né? E já os bichinhos não, né? Não, em geral, não. E aí, assim, isso se eles estiverem bem, né? A gente tá falando de uma condição não tá falando de nunca mais comer ali, ficou, né? Isso mesmo. Então é importante o pessoal saber disso também. Muito legal. Doutora Fernanda, assiste comigo um videozinho sobre curiosidade dos pets? Claro. O pessoal vai coloca lá, Vamos produção. lá. Vamos a algumas curiosidades da alimentação pet. Os carboidratos são a fonte mais rápida de energia, contribuindo para a manutenção da massa muscular. Nas rações para pets, os principais ingredientes são o milho, a quirera de arroz e alguns vegetais como cenoura e beterraba. As proteínas, além de fornecerem energia, são responsáveis pela reparação e construção dos pelos, músculos, cartilagens. Entre suas principais fontes estão a farinha de vísceras e a farinha de carne de ossos. As gorduras atuam como uma reserva de energia, também têm diversas funções no organismo, como na proteção dos órgãos. São muito usadas a gordura de frango e o óleo de peixe, rico em antioxidantes. A vitamina contribui para a redução de hormônios e regulação de funções da pele. A vitamina D regula o metabolismo do cálcio e do fósforo. A vitamina E tem forte função antioxidante, reduzindo o envelhecimento celular. Vitamina K participa da coagulação do sangue e da metabolização das proteínas. E vitaminas do complexo B têm função antioxidante, auxiliam no bom funcionamento do sistema nervoso e da pele. Doutora Fernanda, uma pergunta que me surgiu vendo agora esse vídeo. Os animais que comem exclusivamente ração dificilmente vão ter uma obesidade?
Ou não necessariamente? Não, isso é um mito, Carol. É? Tanto que a alimentação natural, ela tá vindo de maneira bastante forte, né? O que é alimentação natural? Aquela com os mesmos ingredientes que nós comemos. Só que daí com menos sal, mais menos preparada tempero. para eles, isso. Porque tem alimentos que eles não podem comer. Sim. Por quê? Porque justamente a gente consegue flexibilizar a quantidade de fibra, carboidrato, proteína. Os cães e gatos, eles vêm de uma origem essencialmente carnívora. Então, o teor de proteína que eles ingeriam, né, na vida livre é muito elevado. Então se você numa ração não vai suprir. Não. Ela supre a necessidade energética, mas não é aquela nutrição de excelência que a gente fala, né? Se você der um bife e uma batata, ele vai escolher o bife. Sim, né? Ele não vai escolher a batata naturalmente. Então, o carboidrato supre energeticamente, mas a proteína é fundamental. E as fibras, enfim, tudo balanceado, né? Então, essa alimentação está vindo de forma muito forte. E essa alimentação ela é indicada em alguns casos? Isso vai depender de como que está aquele animal. Uma avaliação, acredito que seja importante, né? Sim, a avaliação é importante, mas o alimento natural, assim como a ração, não tem contraindicação. A gente consegue adaptar esses alimentos para qualquer situação, mesmo animais doentes. Tem muita gente que me procura e fala: doutora Fernanda, eu tenho um animal diabético, eu consigo colocar alimentação natural? Sim. Mas eu tenho um dog alemão que tem 80 quilos, eu consigo fazer alimentação natural? Sim. Não necessariamente inteiramente natural, mas você pode fazer natural e ração, né? Para o tutor continuar tendo a praticidade. Sim. Então você agrega as qualidades de ambas, né, em uma única alimentação, faz uma alimentação mista. Agora, e aquele hábito de dar a comida mesmo, aquele restinho de comida, isso acontece muito no interior, né? Acontece não só no interior, né, Carol? Isso dá obesidade? Isso é um fator preocupante ou não? É um fator preocupante, sim. Inclusive por conta dos temperos, como você já comentou, dos condimentos e do controle, da perda do controle de quantidade. Porque vai dando e não sabe quanto que ele está comendo e vai ganhando peso. Isso mesmo, exatamente. Então a pessoa, às vezes, ela olha lá no pacote de ração ou mesmo no alimento natural, vê a recomendação e dá certinho. O problema é que ela perde o controle nos petiscos. E às vezes nós somos em 4, 5 em casa. Imagine se cada um der um pedacinho. Pronto. Se for um cachorro grande, um pedacinho vai fazer menos estrago do que se for um cachorro pequeno, proporcionalmente ao tamanho e à energia que ele vai precisar. Sim. Mas é importante ter uma dieta bem alinhada com todos os membros da família, humanos ou não humanos, para que a gente tenha aí um sucesso, mantenha um cachorro num peso adequado, né? Que não predisponha a doenças, vai prevenir, vai garantir uma longevidade. Tem estudos que mostram aí que cães com o peso mais baixo, né? Eles vão ter em média 2 anos a mais de vida do que animais com sobrepeso ou obesos. Então é real, Carol. Sim, muito legal. Agora só mais uma pergunta pra gente fechar aqui. Sim. Eu sei que às vezes os hábitos da família acabam se estendendo para os animais de estimação também. Isso não é mito, né? Isso é não é mito, é fato. Então, por exemplo, essa questão da obesidade, geralmente tem uma relação, a família também está indo para um caminho de descuido com a alimentação, com eles e com o animal, ou não necessariamente? Alguns estudos mostram que sim, mas isso não é uma lei. Sim, porque tem a questão genética, tudo que você falou, né? Isso, e o que acontece? Tem hábitos, né? Então, pensa comigo, se você tem o hábito de cuidar da sua alimentação, você vai manter o mesmo hábito com seus filhos e você vai manter o mesmo hábito com seus pets. Se você tem hábito de ir à academia, de comer coisas saudáveis, você vai procurar estender esse hábito. Sim. Agora, às vezes, se você é distraído, você fala assim, não, eu quero aproveitar, eu quero curtir, então você acha que eles também têm que aproveitar, que eles também têm que curtir. Então isso às vezes acontece e tem sim estudos mostrando que isso pode existir essa correlação, sim. Interessante. Curiosidade, né? Doutora Fernanda, muito obrigada pela tua presença. Me despeço de você. Deixa o seu contato pro pessoal. Você tá lá no Instagram, não é? Isso mesmo. Então, e me despeço de você também, tá? Muito obrigado pela tua companhia. Permaneça conosco aqui pela TV Evangelizar. Muito obrigada, doutora Fernanda. Sim.